Quando a gente tomou conhecimento do novo formato da Champions, foi algo que logo de cara que eu bati o olho e já pensei, cara, isso daqui vai ser interessante, isso daqui vai trazer um respiro e vai melhorar demais a primeira fase da Champions. Isso porque o modelo antigo, o modelo com fase de grupos, que a gente já tinha se acostumado, a gente cresceu, vendo tanto a Champions League quanto a Libertadores com esse formato, mas já estava se tornando algo chato, já estava se tornando algo extremamente previsível, extremamente maçante. A grande maioria dos grupos, assim que o grupo se formava, você já sabia quem ia passar em primeiro, em segundo, salvo uma ou outra zebra que às vezes acontecia, mas a grande maioria dos casos era um negócio extremamente chato que só servia para definir quem ia ser o artilheiro da Champions, né? Porque em vários Champions o artilheiro se definia ali na fase de grupos. Às vezes um cara que era muito goleador caía num grupo que era uma tetinha, fazia 7, 8 gols ali na fase de grupos, chegava no mata-mata não conseguia manter a pegada, mas aí ele era artilheiro da Champions por causa dos gols que fez na fase de grupos, né? Porque pegava um monte de time fraquíssimo ali e desandava a farmar. Salvo um ou outro grupo da morte, né? Que em praticamente toda a Champions sempre tem um grupo da morte, é algo que tornava aquela fase interessante, né? O grupo da morte era realmente divertido de acompanhar, mas fora isso, a maioria deles era extremamente chato. Então esse novo formato, que é a fase de liga, né? Foi a fase de liga que substituiu a fase de grupos, né? Que consiste em você agrupar todos os times em uma única grande liga de pontos corridos, né? Além da expansão, né? A gente saiu de 32 times para 36 equipes, todos eles na mesma tabela disputando as vagas, né? Para se classificar. Os 8 primeiros passando direto para a fase de mata-mata e do nono ao 24º se classificando para o mata-mata extra, que iria decidir quais seriam as outras 8 equipes classificadas para a fase de oitavas de final. E aí, por que eu acho que a fase de liga é tão interessante? Por 3 fatores. Primeiro, acabar com essa previsibilidade, né? A fase de liga era muito mais imprevisível do que era a fase de grupos da Champions, né? Muitos times ali, cara, acabavam passando o primeiro semestre da temporada inteira passeando na Liga dos Campeões porque tinham caído num grupo muito fácil, né? A gente viu quantas vezes a gente não viu o Manchester City, o Real Madrid, o Bayern de Munique caírem num grupo que era uma teta, e aí eram 6 jogos, cara, uma quantidade de jogos extremamente maçante, sempre ida e volta, 2 jogos fáceis contra os mesmos adversários que não serviam para absolutamente nada, além de inflar estatísticas tanto coletivas quanto individuais de jogadores, dar mais vitórias para as equipes. E aí a gente entra no segundo ponto mais interessante, né, que é justamente a expansão do leque de confrontos, né? Porque o que acontece? Na fase de grupos da Champions, você caía num grupo ali com outras 3 equipes, você iria enfrentar cada uma dessas 3 equipes em jogos de ida e volta, ou seja, na fase de grupos, durante toda a primeira parte da temporada, cada equipe teria apenas 3 adversários diferentes na Liga dos Campeões, com cada um deles você enfrentando em ida e volta. Porém, na fase de liga, agora, uma equipe vai enfrentar outras 8 equipes. Então, você sai de enfrentar 3 adversários diferentes para enfrentar 8 adversários diferentes. Então, é uma expansão de leque, cara, que aumenta demais a possibilidade de termos grandes confrontos, de termos jogos interessantes, jogos tensos nessa primeira fase. E aí que a gente entra no terceiro fator que faz com que a fase de liga seja tão interessante, que é justamente a quantidade de grandes jogos que a gente teve. Para mostrar isso para vocês, cara, a gente vai dar uma passeada aqui por todas as 7 rodadas que tivemos até aqui na fase de liga, para a gente tentar entender. Ó, estamos aqui na primeira rodada e eu vou tentar ir destacando, cara, só a nata da nata, só os principais confrontos que a gente teve, beleza? Mas óbvio que tem outros ali que também mereciam bastante destaque. Por exemplo, nessa rodada 1 a gente já teve um Milan contra Liverpool, né? Uma reedição daquelas grandes finais da Champions em 2005. E em 2007, a gente avança aqui mais um pouco, tivemos Manchester City contra Inter, uma reedição na final da Champions de 2023, na qual o City venceu a sua primeira Liga dos Campeões. Atalanta contra Arsenal, um jogo bem interessante também entre duas das melhores equipes da temporada. Acabou que o jogo foi 0-0, mas enfim, isso aí não tem como controlar. Atlético de Madrid e RB Leipzig, também um jogo entre um dos melhores times do Campeonato Espanhol e um dos melhores times do Campeonato Alemão. Acabou que o Leipzig, apesar de ser um dos times mais fortes da Bundesliga, não fez uma Champions à altura, mas era um jogo bastante interessante com 2 equipes muito fortes. Chegamos na rodada 2, Arsenal contra Paris Saint-Germain, também um confronto muito bom. Bayer Leverkusen contra Milan, outro confronto muito interessante. PSV contra o Sport, o campeão da Eredivisie contra o campeão da Liga Portugal. O que mais tivemos aqui? Benfica contra o Atlético de Madrid, um jogo que não tem a menor necessidade da gente estar lembrando aqui, mas vale a pena citar. Leipzig contra a Juventus também, esse jogo que foi muito divertido, cara, foi interessantíssimo. A Juventus foi buscar uma virada épica ali
nos momentos finais do jogo. Terceira rodada, o que é que tivemos aqui na terceira rodada? Real Madrid contra Borussia Dortmund. Esse confronto aqui foi muito bom, aquele que o BVB abriu 2-0 e o Real Madrid foi buscar virado com o hat-trick do Vinícius Júnior. Tivemos também Barcelona contra Bayern de Munique, o jogo do hat-trick do Rafinha, uma revanche, né, do Barcelona recebendo mais uma vez o Bayern de Munique para tentar se vingar das pancadas que o Bayern deu no Barcelona nas últimas temporadas. Tivemos aqui também o RB Leipzig contra o Liverpool, um jogo interessantíssimo também. Quarta rodada, o que é que tivemos aqui na quarta rodada? Tivemos Liverpool contra Bayer Leverkusen, o retorno do Xabi Alonso a Anfield, aí uma grande derrota, a última grande derrota, né? Porque depois dessa derrota aqui o Bayer Leverkusen começou a melhorar bastante na temporada. Real Madrid contra Milan, o encontro do maior campeão da Champions contra o segundo maior campeão da Champions. Sporting contra City, o campeão da Liga Portugal contra o campeão da Premier League, resultou num placar chocante, né? O Sporting goleando o Manchester City aqui nessa ocasião. Inter de Milão contra Arsenal, um jogo muito interessante também. PSG contra o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid conseguindo uma vitória épica ali no finalzinho com o gol do Correia. Bayern de Munique contra Benfica, dois campeões europeus também se enfrentando. Vamos para a próxima, quinta rodada. O que é que vemos na quinta rodada? Bayern de Munique contra Paris Saint-Germain, mais uma reedição de final de Champions, né? Esses dois times aqui decidiram a final da Champions de 2020. Tivemos esse Inter contra Leipzig, aqui também jogo interessante. City contra Feyenoord, esse jogo aqui foi uma loucura total. O City abriu 3-0 e o Feyenoord foi buscar. Sporting contra Arsenal, o Sporting devolvendo a goleada que o Arsenal devolvendo a goleada que o Sporting tinha aplicado no Manchester City. Aston Villa contra o Juventus, um jogo que tinha bastante potencial, mas acabou sendo um jogo sem gols. Liverpool contra Real Madrid, outra reedição de final de Champions. O Liverpool aplicando, cara, essa que foi a primeira vitória do Mohamed Salah contra o Real Madrid. A gente sabe que o Liverpool e o Real Madrid se enfrentaram várias vezes na Liga dos Campeões nos últimos anos, mas essa foi a primeira vez que o Liverpool conseguiu vencer desde que eles têm o Mohamed Salah, beleza? Vamos para a sexta rodada. Olha o tanto de jogo grande que eu já citei aqui para vocês. Sexta rodada tivemos Atalanta e Real Madrid, esses dois times que tinham decidido a Supercopa da UEFA logo no começo da temporada. Atalanta campeão da Europa League, Real Madrid campeão da Champions, Bayer Leverkusen contra Inter, um confronto interessantíssimo entre provavelmente as duas melhores equipes que jogam com alas, né, no futebol europeu. Leipzig contra Aston Villa, também um joguinho interessante. Tivemos aqui também Borussia Dortmund contra Barcelona, mais um jogaço. Juventus contra Manchester City, mais um jogaço. Pulamos agora para a sétima rodada, que foi a rodada mais recente, que mais uma vez tivemos jogos muito bons, com viradas épicas acontecendo tanto no primeiro dia quanto no segundo dia. Atlético de Madrid contra Bayer Leverkusen, Benfica contra Barcelona, para muita gente o melhor jogo da temporada até aqui. E tivemos no segundo dia também PSG contra Manchester City, cara. O City abriu 2-0, o PSG foi buscar um 4-2. Olha a quantidade de jogo interessante que a gente teve só em uma fase de liga. E não são jogos repetidos, cara, são sempre confrontos diferentes. E todos esses grandes confrontos trazem consigo uma democratização da disputa pelas vagas na fase de mata-mata, porque, cara, para um time médio, para um time pequeno, se ele caísse num grupo com duas potências de futebol europeu, cara, praticamente acabou para ele. A grande verdade é que ele iria, no máximo, conseguir disputar por uma classificação para a Europa League, ali em terceiro lugar, ou torcer para acontecer uma zebra e ele conseguir se classificar, mas na grande maioria das vezes isso não acontecia, porque se você cai num grupo com duas potências, cara, suas possibilidades de classificação são extremamente limitadas, porque você vai enfrentar cada uma dessas duas potências em 2 jogos, né, ida e volta. Porém, com a fase de liga, você vai ter 8 jogos contra 8 times diferentes, então você tem uma variedade de adversários muito maior para cada equipe enfrentar, expandindo a possibilidade dos times médios e dos times pequenos conseguirem efetivamente disputar por uma vaga na próxima fase, né? Além de que, como eu já falei, o formato da fase de liga expande o número de jogos da competição. Então, se antes, cara, cada time tinha garantido 6 jogos, agora eles têm garantido 8 partidas. Além disso, caso a equipe consiga ficar pelo menos entre os 24 dos 36 times ali na fase de liga, ela garante mais 2 jogos que seriam os jogos da repescagem. Ou seja, para muitas equipes, cara, o que para essas equipes era normal, fazer 6 jogos de Champions por temporada, elas agora vão aumentar esse número de jogos para 10, o que é muito bom para o crescimento dessas equipes, né, cara? Porque mais jogos de Champions League significa mais dinheiro entrando. Essa aqui é a tabela que a gente tem atualmente, cara, e a gente tem muitas equipes aqui que normalmente se caíssem num grupo ali com duas potências não iriam conseguir competir muito bem, mas que estão aqui firmes e fortes em busca de uma classificação para o mata-mata, como é o caso, por exemplo, do Aston Villa. Qual será que foi a última vez que o Aston Villa esteve no mata-mata de Champions League? É que eles vão jogar pelo menos a fase de playoffs, né?
desta temporada. O Mônaco a mesma coisa, uma situação normal, se ele cai no grupo ali com 2 times mais fortes, já seria muito difícil. Feyenoord, Lille, Brest, cara, a gente tem grande chance nesta temporada de termos 4 times franceses no mata-mata da Champions. Isso nunca aconteceu em toda a história da competição. O Celtic, cara, o Celtic vai jogar um mata-mata de Champions nesta temporada, cara. Em que mundo que na fase de grupos o Celtic iria conseguir se classificar? O Celtic sempre tomava fumo, cara. Sempre caía num grupo e era o saco de pancada e tomava goleada de todo mundo. PSV, Clube Bruges vai jogar um mata-mata de Champions, cara. Olha que interessantíssimo. A gente vai chegar na rodada final com o Stuttgart e o PSG disputando uma vaga. Quem vencer entre os dois vai se classificar e vai jogar a repescagem. Então a gente tem um leque muito maior de possibilidades. É claro que sempre vai ter aqueles times que são muito fraquinhos e que não dá, né? Por exemplo, Young Boys, Slovan Bratislava, Salzburg, Sturm Graz, Estrela Vermelha. Esses times são muito fraquinhos. Então normalmente eles vão jogar a Champions só pelo turismo e obviamente pela grana também. Mas outras equipes, cara, vão estar aqui no páreo, vão sair na porrada. E além de tudo isso, a gente tem essa questão da repescagem, justamente que a gente tá falando, né? Porque a repescagem, ela traz pra gente uma nova fase de mata-mata. Antes a gente tinha oitavas, quartas, semifinal. Agora a gente vai ter uma fase de mata-mata a mais, que é como se fosse um 16 avos de final, que vai ser essa fase de repescagem. Isso faz com que a gente tenha Champions League em praticamente todos os meses da temporada, né? Porque, por exemplo, a gente tá tendo agora 2 rodadas em janeiro. Não tinha Champions League em janeiro, meus caros. O que acontecia? Em dezembro acabava a fase de grupos, em fevereiro começava as oitavas de final. Mas agora que a competição expandiu, tem mais times, tem mais jogos, tem uma maior variedade de confrontos, a gente tem 2 rodadas da fase de liga acontecendo em janeiro, e aí em fevereiro a gente tem a repescagem, né, os 16 avos de final, e em março começam as oitavas de final. Mais Champions, mais jogos, mais confrontos, uma democratização das vagas. Eu acho que praticamente todos os fatores da nova Champions são positivos. Eu já tentei quebrar a cabeça, pensar muito para encontrar um fator negativo, algo que deponha contra a fase de liga, mas sinceramente eu não consigo ver. 7 rodadas se passaram, muitos jogos interessantes, muitos confrontos. A semana que vem vai ser ainda mais impressionante, cara, porque semana que vem, na rodada final, como é pontos corridos, né, como é fase de liga, a gente vai ter 18 jogos, todos eles acontecendo ao mesmo tempo. E vocês não tenham dúvida que vai ser algo incrível, vai ser algo muito emocionante, com muitas reviravoltas acontecendo. Inclusive, fico convite para você que a gente vai estar em live aqui na quarta-feira de tarde, acompanhando todos os desdobramentos aí da última rodada da fase de liga, beleza? Para mim, é isso. A fase de liga é um sucesso total, logo de cara, logo na primeira temporada. E ela é tão boa que já está começando a fazer a Champions League antiga parecer fraca.